O direito de crer. Você já parou para pensar que todos nós recebemos de Deus este direito e que nenhum ser humano na face da terra pode ou está autorizado a cercear, limitar, restringir ou nos coagir para que creiamos de forma diferente da que nós cremos? Esta série que está se iniciando hoje, O Direito de Crer, Liberdade de Consciência na Religião, ela é uma série muito especial, porque ela vai nos ajudar a analisar de forma equilibrada os princípios da liberdade de consciência e que eles são perfeitamente aplicáveis não somente na religião, mas também na liberdade civil, no conceito de liberdade civil, que é o que nós vamos muito em breve estar vivenciando. Então, eu creio que esse estudo será extremamente esclarecedor. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês um contexto histórico que não tem sido, não foi muito abordado entre nós, o povo que professa estar se preparando para o iminente encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando a gente fala em Minneapolis, a Conferência de Minneapolis de 1888, geralmente nós não atentamos para as reais motivações por trás daquela rejeição tão feroz contra aqueles dois, na verdade, três pregadores: Elliot Wagner, Alonso Jones e Ellen White. Os três foram rejeitados. E o Senhor Deus disse isso muito claramente para Ellen White. Nós temos registros a esse respeito. Mas o que estava na base daquela rejeição? A temática da justificação pela fé não foi a única mensagem que foi rejeitada. O que estava também na base ali daquela rejeição e da controvérsia que se estabeleceu ali era também o estudo, a temática apresentada principalmente por Alonso Jones com relação à liberdade de consciência na religião. Muitas pessoas, a conferência durou vários dias, começou em outubro, não me recordo a data, mas terminou num domingo, 4 de novembro. Mas antes do término da conferência, no dia 4 de novembro, muitas pessoas foram embora, deixaram a conferência de Minneapolis e retornaram a Battle Creek, que era o centro adventista da época, né? A cidade em que estava concentrado a maior quantidade de adventistas ali, e estava ali também o centro administrativo da igreja. Essas pessoas, quando retornaram, elas retornaram com um relatório extremamente negativo, não somente com relação às mensagens, mas com relação aos mensageiros. Qual é o resultado disso? Quando a difamação ela acontece, os corações das pessoas que ouvem a difamação, eles já se fecham, já ficam armados contra tanto a pessoa quanto o que quer que ela fale ou que ela tenha a apresentar. Ellen White falou repetidas vezes, que a mensagem que aqueles dois homens tinham para apresentar havia sido enviada por Deus, e que era a mensagem que ela vinha pregando há mais de 45 anos. Então,
quando estes jovens pastores, eles voltam para Battle Creek, os púlpitos lhes foram negados. Não eram mais convidados. Ellen White insistiu para que eles fossem convidados novamente para pregar, porque as verdades que principalmente Jones naquele momento tinha para apresentar era importantíssima para o povo de Deus, era esclarecedora e o povo precisava ouvir. Alguns anciãos chegaram a visitar Ellen White em sua casa quando ela foi chamada a pregar no tabernáculo, que era a igreja central, digamos assim, adventista na época. E quando eles chegaram na casa dela, eles perguntaram a ela, já movidos por aquele sentimento que se gera quando alguém fala mal de alguém. Ellen White mudou, ela mudou agora, ela está andando na linha de Jones e Wagner. Ela não segue mais a linha do Senhor. Eles chegaram com ela e perguntaram, o que a irmã White vai pregar no sábado pela manhã? E ela, aquela senhorinha, chegou com eles e disse assim, irmãos, deixem isso entre a irmã White e Deus. Pronto. Contudo, Ellen White era profeta. Não acontecia a mesma coisa com Jones. E ela insistiu para que eles permitissem, chamassem, e eles chamassem Jones para pregar, porque a mensagem que ele tinha, e que era a mensagem da liberdade de consciência, o povo precisava ouvir, que também era uma mensagem para preparar o povo para o que viria, juntamente com a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Os anciãos chegaram e disseram para Ellen White assim, irmã White, nós precisamos conversar com o pastor Smith, Urias Smith. Precisamos conversar com ele, porque ele precisa autorizar. E Ellen White, em uma outra citação, ela disse que se Urias Smith começasse a ser um empecilho para que a mensagem de Deus chegasse às pessoas, Deus o tiraria do caminho, de alguma forma. Então, por que que a mensagem da liberdade de consciência na religião era tão importante, segundo Ellen White, para que o povo ouvisse de Jones? No ano de 1863, uma associação foi criada, a NRA, que é traduzida para o português, é a Associação Nacional de Reforma, a National Reform Association. E essa associação, eu vou ler aqui, ela tinha o propósito de fazer com que o governo federal impusesse, atenção para essa palavra, o governo federal impusesse moralidade no país. E esse foi um dos temas que foram pregados, foram discutidos e apresentados na Conferência de Minneapolis de 1888. Jones explicou com propriedade, com inspiração, por que a NRA não poderia impor moralidade religiosa, digamos assim, no país. E a NRA passou a fazer uma série de palestras, promover, enfim, um movimento em que o Estado e a religião, elas se uniriam. Finalmente, o pastor Jones
foi chamado para pregar no tabernáculo, que comportava mais de 3.300 pessoas sentadas. E também pessoas dos jornais locais foram convidados para assistir à temática. Essa temática, na época, ela foi muito divulgada nos jornais, mas não na nossa igreja. A Review and Herald, que era a nossa revista adventista da época, a Review and Herald não publicou absolutamente nada a respeito da mensagem que Jones havia levado ao povo. Contudo, os jornais locais todos divulgaram com riqueza de detalhes. Muito bem. Passado alguns dias dessa mensagem, dessa pregação de Jones, ele viajou para Nova York. Para quê? Porque Jones foi ao Senado norte-americano, porque iria tramitar um projeto de lei do senador Blair, em que, se este projeto de lei fosse aprovado, o domingo seria decretado como um dia de guarda oficial por lei em todos os Estados Unidos. E Jones foi lá, defendeu a liberdade de consciência na religião, a liberdade religiosa, e por mais de 4 horas ele defendeu, ele foi combatido ferozmente, mas ele se firmou no seu posto do dever. E Jones, devido a essa defesa de Jones, o domingo não foi decretado, não tivemos o decreto dominical, porque o povo não estava preparado. Eu precisava dar este preâmbulo, este contexto, né, para que os irmãos entendessem que as 2 mensagens que foram rejeitadas em Minneapolis não foi apenas a mensagem da justiça de Cristo pela fé, mas também a mensagem da liberdade de consciência na religião. E, meus irmãos, a liberdade de consciência na religião, ela é a mensagem para este tempo. Nós estudaremos o livro de Alonso Jones, Liberdade de Consciência na Religião. Eu vou deixar na descrição o contato de como você adquirir com a editora Missionários. E nós vamos estudar este livro, os principais pontos dele. E neste livro, e ao estudarmos este livro, isso ficará para você muito claro. A relevância deste tema e do porquê dele ter sido tão combatido pela nossa própria liderança na época, para que o povo não tivesse contato com ela. Então, eu gostaria de convidá-los nesse momento a nós fazermos uma oração. Vamos orar? Pedir a bênção do Senhor para o que vamos ler juntos e estudar. Queridos, eu não prego, eu sempre falo isso onde quer que eu vá. Eu estudo com os meus irmãos. Então, nós precisamos de muito mais de estudos, como diz a serva do Senhor, estudo da palavra. E esse estudo será fundamentado na palavra. Precisamos muito mais de estudos fundamentados na palavra do que pregações. Então, precisamos da iluminação do Espírito Santo nos conduzindo nesse momento. Vamos orar? Pai Santo, bondoso Deus Criador, nosso amigo, nosso Redentor, precisamos do Senhor, Pai, mais uma vez, como temos precisado desde que fomos gerados, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Ilumina-nos, Pai, ilumina-nos e nos dê o discernimento para realmente compreender as verdades que o Senhor nos deixou reveladas para este tempo. Que o Senhor usou e tem usado os teus servos para isso. Abençoa-nos, por favor, Senhor, com a unção do Espírito Santo,
Em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar aqui a tela com os meus irmãos para nós iniciarmos o nosso estudo. Pronto. Eu gosto muito desta imagem aqui, que a minha querida Daniele Espíndola preparou. O direito de crer, liberdade de consciência na religião. Meus irmãos, este aqui foi o preço pago. Foi o preço pago pela nossa liberdade. O sacrifício de Cristo. Ele comprou de volta a nossa liberdade. Porque nós perdemos esta liberdade com o pecado. E ele readquiriu a preço de sangue esta liberdade de consciência para nós. Então, liberdade religiosa, ela é uma dádiva. É uma dádiva do Senhor Deus para nós. Nós vamos entender melhor isso. Primeiro, nós vamos ver aqui uma definição de religião. O que é religião? Religião é o dever que temos para com o nosso Criador e a maneira que temos de cumprir esse dever. Isso aqui é religião. Tudo bem? E liberdade? O que é liberdade? Liberdade é o estado de estar livre do domínio de outros ou de circunstâncias restritivas. No campo da ética e da filosofia, liberdade é o poder de qualquer indivíduo racional de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo de forma espontânea e voluntária, de acordo com as suas razões individuais e os seus motivos individuais. Isso é liberdade. Livre do domínio de outros, livre de circunstâncias restritivas. Tudo bem? Então, tendo agora bem esclarecido o conceito do que é religião e do que é liberdade, nós vamos passar aqui para analisar os fundamentos. Vamos agora analisar o primeiro mandamento do Decálogo. Como Deus criou o homem naturalmente, o primeiro de todos os relacionamentos é com Deus, correto? Então, ele nos criou. Então, de todos os relacionamentos, o primeiro que nós temos é para com o Senhor, é com o Senhor Deus. E o primeiro de todos os deveres não poderia ser outro senão o dever para com Deus. Tudo bem? Então, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Onde está isso? Em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ali nós temos registrado o Shema. O Shema é a profissão de fé do judaísmo. Todos sabem de cor, todos os judeus sabem de cor. Então começa assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E se você tiver a oportunidade, leia Marcos 12, 29 e 30. O conceito está lá também, apresentado para nós no Evangelho de Marcos. Então, não podemos perder isso de vista. Tudo o que existe em qualquer pessoa é primariamente graças a Deus. Porque tudo vem do Senhor Deus. Esse, consequentemente, é o primeiro de todos os mandamentos, não porque seja o primeiro que já foi ali registrado, por palavra falada, que já foi escrito, mas porque é o primeiro que poderia existir. É o nosso relacionamento para com Deus. E isso é porque ele é a expressão do primeiro princípio da existência de qualquer criatura inteligente. Por quê? Deus nos criou. O princípio é criador, criatura
se relacionam. Esse é o primeiro princípio, é o primeiro mandamento. O princípio, eu deixei até marcadinho de cor aí, o princípio estava lá, inseparável à existência da primeira criatura inteligente, no primeiro momento da sua existência. Isso aqui está no livro Liberdade de Consciência na Religião, e nós estamos seguindo a sequência do livro. Então, o Senhor, ao nos criar, Ele também nos criou livres para escolher. Ele nos deu liberdade de escolha, inclusive de rejeitá-lo. Vamos entender melhor. Agora, primeiro ponto, embora esse seja o primeiro de todos os relacionamentos possíveis e o primeiro de todos os deveres, que é para com Deus, segundo ponto, embora esse relacionamento e esse dever sejam inseparáveis à própria existência de todas as criaturas inteligentes, ainda assim, mesmo nessa obrigação, Deus criou cada criatura inteligente livre. Livre para reconhecer essa obrigação ou não. Livre para cumprir esse dever ou não, conforme a sua escolha. Quem fez isso? Deus fez isso. Ele não nos criou para sermos escravos, nem mesmo escravos dele. O que o Senhor pede de nós é a escravidão mais linda e mais maravilhosa e mais perfeita que existe. É a escravidão do amor. A escravidão do amor, queridos, ela é voluntária. Ela é voluntária. Nós decidimos se seremos escravos de Cristo por amor ou não. Paulo disse que ele era escravo do Senhor. Eu desejo ser todos os dias escrava do Senhor. E você? Por isso está escrito: escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Consegue entender melhor o princípio da liberdade agora, no Antigo Testamento, quando o Senhor diz assim: escolhei hoje a quem servais? No Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Tem esse princípio também? Claro. Vamos agora para o último livro da Bíblia, Apocalipse 22:17, diz assim para nós: quem quiser, tome de graça a água da vida. Quem quiser, quem desejar, você é livre para decidir, é o que Deus está dizendo. Beba de graça a água da salvação, que é Cristo Jesus. Entende? Somos livres. O princípio da liberdade de consciência está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Portanto, é absolutamente verdadeiro que na religião, o dever que temos para com o nosso Criador e na maneira de cumprir esse dever, ou seja, Deus criou o homem inteiramente livre do domínio de outros homens e também inteiramente livre de circunstâncias restritivas. O Senhor Deus tornou o homem livre, absolutamente livre. Para quê? Para fazer sua escolha e decidir sua conduta por si mesmo, espontânea e voluntariamente. Assim, a liberdade religiosa é a dádiva de Deus, inseparável à dádiva da própria existência racional. Inseparável. Qualquer serviço que nós prestemos a Deus, ou qualquer outro tipo de serviço que não possa ser escolhido livremente por quem quer que o cumpra, não é considerado por Deus. Você entende como isso é sério? Entende? O Senhor Deus não reconhece um serviço de opressão como sendo um serviço prestado a Ele. Qualquer homem, qualquer instituição, qualquer grupo de pessoas que outorguem, que tomem a si mesmos, que nem Roma fez no cristianismo, Roma cristã, Roma papal. Ela se determinou, ela tomou para si a autoridade de impor, oprimir por meio de perseguição e morte e tortura
seja ela física, moral, psicológica, emocional. Quando Roma fez isso, alegando que era um serviço para Deus, o Senhor Deus não aceita, porque esse não é o princípio do céu. Não pode haver dignidade nisso. Não pode haver nada de Deus nisso, em oprimir o outro, restringir a liberdade do outro. Qualquer serviço prestado a Deus que não seja escolhido livremente por aquela pessoa que presta este serviço não pode ser de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,16. Você está com a sua Bíblia aí? Pegue lá a sua Bíblia, por gentileza, em 1 João. Vamos ler. 1 João 4, verso 16. 1 João 4,16 nos diz assim: e nós conhecemos, eu estou lendo na versão King James, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Deus é amor. E amor e imposição, amor e força, amor e opressão nunca podem andar juntos. Impossível. Portanto, qualquer dever, qualquer obrigação, qualquer coisa oferecida ou prestada a Deus que não seja de livre escolha do indivíduo, não pode ser de Deus nem para Deus. Vocês estão percebendo que estamos repetindo a mesma coisa de maneiras diferentes? Isso se chama ênfase, reforço positivo. Assim, quando o Senhor Deus, ele criou todas as criaturas, sejam elas homens ou anjos, lembrem, anjos foram criados livres. A prova disso é que 1/3 deles decidiu usar da sua liberdade de escolha para seguir o diabo. Tudo bem? Então, quando o Senhor Deus criou todas as criaturas, anjos ou homens, para que fossem livres no serviço a Deus e para que houvesse dignidade na prestação de serviço, desse serviço ou de adoração a Deus, ele as criou livre para escolher fazê-lo. A liberdade de escolher fazer isso também traz em si a liberdade de escolher não fazer isso. Então, quando o Senhor Deus diz assim a todas as criaturas, lá em Josué, escolhei hoje a quem sirvais, quando o Senhor Deus diz isso, cabe a cada criatura no universo decidir por si mesma, em sua própria liberdade, o que fará. Se vai escolher servir a Deus ou ao diabo, se servirá a Deus ou não. E quando nessa liberdade a pessoa faz uso incorreto de sua escolha e opta por não servir a Deus, então mesmo assim, e perceba, mesmo assim, Deus, sendo Deus, não a persegue, não a despreza e não a caça. Ele a procura, mas não para perseguir a pessoa, como é dito na parábola, lembra da parábola da ovelha que se perdeu sozinha na montanha? Ele vai ao encontro dela. E ele procura a ovelha para trazê-la de volta. De que forma? Oprimindo a ovelha? Perseguindo? Não. Ele a atrai, a busca em amor, porque ele é a personificação, a concretização do amor. Então, observe essa verdade aqui. Quando Deus tornou cada criatura perfeitamente livre para escolher servi-lo e, ao mesmo tempo, livre para escolher não servi-lo, esse é o nosso Deus maravilhoso. Quando essa criatura exerce sua escolha de não servir a Deus, mesmo assim, o Senhor Deus ainda a ama, pois Deus é somente amor. Queridos, Deus inspirou Alonso Jones, a deixar essas verdades para nós.
A única disposição que Deus tem em relação a essa criatura, a única disposição de Deus para com relação a essa criatura, seja a escolha que ela fizer, mesmo que seja não amá-lo, não servi-lo, não obedecê-lo, não adorá-lo, não segui-lo, a única disposição de Deus para com essa criatura é amá-la por todos os meios possíveis, conquistá-la para que ela ainda possa escolher amá-lo e servi-lo. Esse é o nosso Deus e isso é liberdade religiosa. O Senhor Deus é o autor da liberdade, que foi conquistada com seu próprio sangue de volta para nós. A disposição de Deus, que é apenas para amar, e não para condenar ou oprimir qualquer um de seus filhos que tenha feito um uso errado de sua liberdade de escolha e tenha escolhido não honrar a Deus, está plenamente expresso na proclamação e revelação que o Senhor Deus fez dele mesmo, do que ele é. Você lembra quando lá no monte, enquanto Moisés estava lá com Deus, o Senhor Deus prometeu fazer toda a bondade do Senhor, a bondade dele, passar diante de Moisés? Lembram disso? Nessa revelação de si mesmo, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou o seguinte: o Senhor Deus, misericordioso e clemente, longânimo e grande em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Vamos analisar isso, meus queridos, porque isso é o que o Senhor Deus é, não o que ele faz, como se ele pudesse fazer outra coisa diferente da que ele é. Ele é Deus e ele não pode deixar de ser Deus. E ele é amor, bondade, misericórdia. Nós precisamos, meus irmãos, estudar os atributos de Deus. Irmãos, muitos de nós não conhecemos o Senhor. Não conhecemos. Professamos conhecer, mas não o conhecemos. Precisamos meditar nos atributos de Deus. Quem é Deus? Deus é Cristo revelado a nós quando ele veio aqui na Terra. Cristo veio para nos revelar o caráter verdadeiro de Deus, que havia se perdido. Então vamos estudar os atributos de Deus agora, brevemente. De acordo com aquele verso de Êxodo que acabamos de ler, o que é então que Deus é? Primeiro, misericordioso. Cheio de misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é a disposição, a própria vida do coração de tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Esse é o próprio Deus. E ele nunca trata, nem nunca tratará ninguém de qualquer outra forma que não seja melhor do que essa pessoa mereça, porque ele é misericordioso. Queridos, se você é uma mamãe que está aqui, ou um papai, e você ama o seu filhinho, com certeza a sua filhinha, tenha ele a idade que tiver, os meus já são adultos, mas ainda são meus filhinhos. Qual é a disposição do seu coração para com seu filho quando ele erra? Com a sua filha quando ela erra? Você não tem... Ele se fere, ele se entristece, mas a sua disposição não é de perdoar para restaurar? Sendo papais e mamães, nós temos um pálido vislumbre de quem é o nosso Abba Pai. O nosso Abba Pai, o nosso paizinho de amor. Entende? Então, misericórdia, ele não tem misericórdia, ele é misericórdia. Quando alguém, em sua liberdade de escolha, que é essencial para a virtude, para a moral, que é essencial para a felicidade e para a verdadeira adoração a Deus, quando no exercício dessa liberdade, qualquer pessoa a exerce de maneira errada e faz a escolha errada, Deus é sempre o quê? Misericordioso com ela, tratando-a melhor do que ela merece. Com que propósito? Para que ela possa ser levada a reverter sua escolha
e colocá-la no lado certo. Entende? Além disso, uma outra característica do Senhor Deus. Além disso, ele é gracioso. Gracioso vem da palavra graça. Gracioso é favorável, que se aproxima, que oferece favor. E isso Deus faz com todas as suas criaturas, qualquer que seja a sua condição ou posição. Do mais humilde, miserável, ao mais rico e mais poderoso. Igual, totalmente igual. Sendo Deus gracioso, ele o é com toda criatura, qualquer que seja, independente da sua condição. Quando alguém faz uso errado de sua escolha, em vez de Deus abandoná-lo, ameaçá-lo, rejeitá-lo, persegui-lo, apagá-lo da existência, o Senhor Deus é sempre gracioso, concedendo-lhe o quê? Favor. Mas para que isso ocorra, o Senhor Deus não sanciona, ele não aprova o rumo errado. Por quê? Para que, se houver alguma possibilidade, ele possa reverter sua escolha e usá-la para o lado certo. O Senhor Deus não desiste de nós. Nunca, nunca. O Senhor Deus não é apenas misericordioso e gracioso, mas ele é também longânimo. A definição da longanimidade de Deus é salvação. Sabia disso? Isso é bíblico? Onde é que está isso? Vamos ler? A longanimidade de nosso Senhor é a salvação. 2 Pedro 3,15. Grave isso. A longanimidade de Deus é a nossa própria salvação. Então, quando alguém faz uso errado de sua liberdade, quando alguém direciona a sua escolha para o lado errado e segue o caminho errado, estamos raciocinando. Toda a disposição que Deus tem em relação a essa pessoa, tudo que o Senhor Deus tem para essa pessoa, tudo que ele oferece a ela é o quê? Misericórdia, graça e salvação, buscando salvá-la desse caminho errado, buscando conquistá-la do uso errado de sua escolha, despertá-la para si mesma e para Deus. Para quê? Com que propósito o Senhor Deus luta tanto por nós, nos dando tanto sem nós merecermos? Para que essa pessoa possa escolher fazer o uso correto da sua liberdade de escolha e escolher reconhecer e servir ao seu Criador. A pessoa, mesmo assim, ela está livre, livre para escolher. E é impossível falar de liberdade de consciência, de liberdade religiosa, sem nós pensarmos na parábola do filho pródigo. Impossível. Agora sim, nós vamos entender claramente a aplicação dessa parábola dentro do princípio, unida ao princípio da liberdade de consciência na religião. Né? Nós vamos entender com clareza o que significa despertar a pessoa para si mesma. Despertá-la para si mesma e para Deus. Quando aquele rapaz, aquele filho, decidiu viver fora da casa de seu pai, longe dele, ele foi descendo, 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 afundando, 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 até chegar a um ponto de privação tão grande que ele gostaria de ter pegado aquelas sobras de comida dos porcos e extraído um pouco mais de alimento. Não, aqui está a sobra, eu quero só mais um pouquinho, depois dela ter sido abandonada pelos próprios porcos. Quando chegou a esse ponto, e observe o registro que está ali, como estão registradas as palavras de Jesus. Lucas 15:17 diz assim, o Senhor Jesus, ele caindo em si. Caindo em si. Isso é importantíssimo. Aqui foi a virada de chave. Caindo em si. Quando ele voltou a si, pensou em seu pai. E a próxima coisa que ele disse foi: eu me levantarei e irei até meu pai. Verso 18, Lucas 15. Observe que no momento em que ele voltou a si, caiu em si, o primeiro pensamento foi sobre quem? Sobre o seu pai.
E qual foi, durante todo esse tempo, a atitude do pai em relação a ele? Enquanto o filho estava fora, desperdiçando os bens do pai, se desregrando em uma vida desregrada, perdendo-se para si mesmo e para o pai, por causa da sua escolha errada. Nós vemos aqui na parábola do filho pródigo claramente as consequências de uma escolha errada, a escolha que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos distantes, desvinculadas do Senhor, só nos levam para o fundo do poço. O pai ainda pensava nele e ainda o esperava, ainda ansiava que ele voltasse. Que ele voltasse o quê? Voltasse a si e voltasse para casa. E quando finalmente esse filho voltou a si, pensou na casa do seu pai e ele disse a si mesmo: eu me levantarei e irei até meu pai. Então, meus irmãos, mesmo quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Entende? Misericordioso, gracioso, longânimo. E quando o viu, correu ao seu encontro com alegres boas-vindas, carinhos e beijos. Esse é o nosso Deus. Para que serve essa parábola? O que essa parábola diz? Ela mostra a atitude do Pai Celestial em relação àqueles que fazem mau uso da liberdade que ele concedeu a cada pessoa. Esta parábola conta a história divina da liberdade religiosa. Se Deus tratasse qualquer criatura de outra forma, que não fosse exatamente dessa maneira, a palavra liberdade não expressaria isso. Porque não seria liberdade. Porque, nesse caso, o serviço poderia ser forçado e não voluntário. E, por isso, teria a marca da escravidão e não a fragrância da liberdade. Tenha em mente que a liberdade da qual Deus é o autor e doador é, de fato, liberdade. É absoluta, infinita e eternamente assim. Nunca vai mudar. Então, meus queridos irmãos, este foi o nosso primeiro estudo. E, diante de tudo que nós estamos apresentando neste primeiro dia, estudando juntos aqui no nosso primeiro dia, diante disso, pense bem, nós somos livres. A nossa consciência, ela é livre e ela é inviolável. Ninguém pode nos dominar. Eu queria finalizar. Eu não sei se você tem a Bíblia Legado. Se você tiver, abre em Romanos, por gentileza. É o comentário, nós vamos ler o comentário de Ellen White para Romanos, capítulo 14, versos 5, vamos tocar no verso 5 e no verso 12. Mas é o comentário para Romanos 14, 12. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Liberdade de consciência. Isso onde a serva do Senhor escreveu isso? Desejado de todas as nações. Página 550 e 551. Ah, meus irmãos. Se você tiver oportunidade, leia o capítulo 14 do livro de Romanos. O livro de Romanos é o tratado da justiça pela fé. É o tratado. E o capítulo 14
é o Tratado da Liberdade de Consciência, na religião e também civil, porque os princípios são aplicáveis. Entende? Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude em nossa caminhada. Até o próximo estudo, que eu tenho certeza que será uma bênção.